Olá, caros irmãos e irmãs. Nós estamos aqui com Paulo e ele vai falar para nós um pouquinho sobre fé. Mas antes dele começar, eu gostaria que ele se apresentasse para nós, falasse um pouco sobre ele, para a gente poder conhecê-lo melhor. Olá, Lucas, tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal. Meu nome é Paulo, Paulo Brito, sou aqui de Licínio mesmo, apesar de ter morado muito tempo fora, saí daqui quando eu tinha 12 anos, sou filho de seu Nivardo, Dona Ana, né, que hoje moram na roça, mas morou muito tempo ali no Gerais. Então, estou retornando para a cidade este ano, como eu trabalho remoto, trabalho com design de produtos digitais, então eu acabo tendo essa flexibilidade de poder trabalhar remotamente de qualquer lugar. Então estou aproveitando para voltar para a terrinha e estar aqui mais próximo dos meus pais nesse período. Vai ser muito bom falar de fé, né, que é um assunto muito bom. Fé é o que nos move, né? É o que nos movimenta, é o que nos conduz. E para a gente começar, a igreja nos ensina que a fé é um dom de Deus. Como você definiria o papel desse dom na sua vida hoje? Bom, hoje o meu entendimento de fé mudou bastante, né. E querendo ou não, quando na infância a gente aprende a ter fé, mas é uma fé, eu diria, cultural, né. A gente ainda não tem o discernimento para entender realmente o que que é fé. Nessa minha saída para longe daqui, eu acabei crendo em muitas coisas, né. A gente acaba tendo uma diversidade de espiritualidades, de entendimentos do mundo. Isso acaba nos distanciando um pouco da verdadeira fé da igreja, né. Então, nesse período todo, quase 29 anos, foi um período de muita diversidade de crenças. Então a gente começa a perceber como que as pessoas acabam ficando perdidas sobre o que que é a fé de verdade, o que que elas querem acreditar. Muitos acreditam em si próprios, muitos acreditam na ciência e têm a ciência como quase que uma religião, e acabam se distanciando da verdadeira fé, que é essa no criador de tudo isso, né, que é a fé que nos move. Então fé para mim é muito mais do que crer, né, já está escrito na Bíblia, né, "Crê em Deus até o diabo crê", né, mas o importante é o que você faz com essa crença, é como que você vai agir a partir dela. Então quando a gente coloca em prática a nossa crença, aí a fé acontece. Então, a fé ela precisa ser acompanhada de ações práticas. Então, aquilo que você acredita tem que ser coerente com aquilo que você vive. E aí você realmente começa a maturar a sua fé. A fé é algo que desenvolve, não é algo estático que você tem ou não tem. É algo que pode ser, você recebe, é um dom de Deus. Então você recebe a fé e você precisa alimentá-la. Você precisa exercitá-la para que ela cresça em você. Porque se você não alimenta a sua fé, ela acaba definhando, não é igual uma planta, né, se você não rega, ela acaba morrendo. Então a fé é muito isso, ela precisa ser acompanhada das obras. E você se recorda do momento em que sua fé passou de algo recebido dos pais para uma decisão pessoal por Cristo? Sim, sim. Como eu disse, nesse período afastado da igreja, foi um período de perdição em relação ao que era fé de verdade. Você começa a se iludir, a confiar mais em você do que em Deus, muitas vezes, então você acaba sendo invadido por coisas como orgulho, vaidade, prepotência. Então você começa a ser seduzido pelo mundo com essa lógica do autoajuda, né. Você é suficiente, você é capaz, você é tudo mais. Mas o grande momento de virada da fé, do resgate maduro da fé, foi quando eu enxerguei minha pequenez. Então, quando eu vi o quanto eu era pequeno comparado a Deus, comparado à existência como um todo, isso fortaleceu muito a fé, porque aí eu percebi que eu não era capaz de guiar meus próprios passos, porque eu era imperfeito. É como se eu quisesse
navegar por mares sem conhecer o oceano, né. Então o meu retorno para a igreja, o meu retorno para a fé, principalmente dentro da barca de Pedro, traz muito essa ideia, de você ter a confiança que você está em um barco, guiado por um capitão que conhece o mar que está navegando. E aí você não precisa ficar perdido nas tormentas da vida. Certinho. Houve algum momento específico de conversão ou retorno à casa do Pai em sua história? Sim, sim. Como eu disse, eu estava estudando e buscando sempre a espiritualidade de várias formas diferentes, né. Então acabei não frequentando, né, mas, buscando entender como é que funcionava, por exemplo, as crenças na Ásia, as crenças orientais, as crenças tribais e entender como que o ser humano lidava com Deus, né. E nesse processo eu sempre fui muito guiado pela razão. Eu sempre procurei que a fé e a razão, elas precisam caminhar juntas, né. E quando eu me deparei com o documento de São João Paulo II, para mim ficou muito bom, que era a fé e a razão, as 2 asas que levam a Deus. E eu acho que foi esse o momento de virada. Foi quando eu percebi que antes, quando eu me apoiava apenas na fé, é como se eu estivesse tentando voar apenas com a asa. Então eu ficava voando em círculos e meio perdido. Quando eu achei o equilíbrio entre fé e razão, aí eu percebi que eu comecei a avançar espiritualmente na fé. E aí esse processo foi bem interessante, que veio justamente pela filosofia. Eu estava estudando sobre filosofia, estudando Aristóteles, aí descobri sobre o motor imóvel, e a partir do motor imóvel conheci as 5 vias de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, e aí para mim o estalo veio há 2 anos atrás, que onde estava a fé verdadeira, né. E aí eu comecei a direcionar meus esforços para estudar e me aprofundar aí. E aí me direcionou para de volta, né, à casa do pai. Então a parábola do filho pródigo para mim tem uma identificação muito grande, é como se eu tivesse realmente vivendo no meio dos porcos e agora ter retornado para a casa do pai. Qual foi o momento em que a providência divina se mostrou mais clara na sua caminhada? Eu acho que tiveram vários momentos, realmente foram momentos, assim, de muita de muito livramento e salvaguarda, né. Então eu percebi que mesmo durante esse período afastado, a nossa Mãe Santíssima, ela sempre cuidava. Hoje eu percebo isso, né, ela estava sempre cuidando, direcionando e preparando o caminho de volta para casa. Então foi um período de muitas providências, assim, mas eu acho que o momento mais marcante foi quando eu percebi o chamado, quando o meu coração apertou, e e e aquela vontade de voltar, de mergulhar cada vez mais fundo na fé católica, ela se tornou mais forte, no sentido de, passei realmente a ter sede e fome de buscar cada vez mais isso. E foi interessante que, à medida que eu ia buscando, a providência divina ia me conectando com novos conteúdos, com novas abordagens, então eu ia descobrindo os sacramentos, ia descobrindo, por exemplo, o catecismo para adultos, ia conhecendo o catecismo da igreja, conhecendo a estrutura da igreja, os santos, e é como se eu fosse abrindo a cada nova conexão um novo baú do tesouro. Então a igreja, ela é cheia de tesouros e eu ainda estou no processo, eu costumo dizer que estou aprendendo a ser cristão ainda, né. Certinho, Paulo. Como a doutrina da igreja ilumina suas decisões éticas e morais no dia a dia? Eu acho que esse foi um grande divisor quando você começa a associar a moral da igreja com os ensinamentos e com a vivência no mundo. Então você tem os sacramentos, você tem, a disciplina da igreja, você tem regras claras baseadas no evangelho, no ensinamento de Cristo. E isso meio foi me moldando, porque a gente tem uma tendência a flertar com o pecado. E às vezes, a
fazer um corpo mole. Então a gente acaba amenizando um pouco a nossa relação com o mundo para ser mais confortável, mas quem disse que precisa ser assim, né? Então a gente acaba amornando, a gente sendo tíbio na fé. Então, quando eu comecei a perceber que tinha vários comportamentos e várias atitudes que eu tomava que não eram condizentes com a verdadeira fé que eu estava querendo seguir, a gente começa a se moldar e a gente começa a se guiar pela doutrina da igreja para nortear o nosso dia a dia. Então você começa a ter mais vida de oração, você começa a se policiar mais, você deixa de fazer algumas práticas que antes não eram nem pecaminosas ou nocivas, mas que abornavam a sua fé. Então você vai tirando essas coisas do caminho e você percebe que você vai ficando mais saudável espiritualmente. Nas tribulações, como a esperança cristã o ajuda a não desesperar? Este que é o ponto central, porque eu acho que todo mundo passa por sofrimentos, passa por dificuldades, encontra seus desafios e a certeza da vida eterna, a certeza da redenção e que a cada sofrimento, quando você consagra isso a Cristo, você une o seu sofrimento ao de Cristo, você fica leve. E aí vem aquela coisa de você dividir o fardo, né, Jesus fala disso, né, o fardo fica leve quando você permite que ele te ajude a carregar. Então, o sofrimento, eu passei a olhar de outra forma. Eu não me preocupo mais com os sofrimentos, porque eu vejo que o sofrimento, as dificuldades e as labutas que a gente tem no dia a dia, é matéria-prima para nossa santificação. Então a gente está num processo, primeiro, de buscar a salvação, beleza, já não cometendo mais pecados mortais, já não vivendo uma vida devassa, uma vida mundana, você tem a próximo estágio, que é caminhar para a santificação, que é você procurar fazer a vontade de Deus a todo momento. E aí você começa esse caminho. Então, cada sofrimento, cada dificuldade que você tem, você vai consagrando isso, vai entregando isso para Cristo, isso vai se tornando um processo leve. Qual foi a maior mudança interior que a graça de Deus operou em você? Acho que a maior mudança interior foi uma mudança de chave da angústia e do vazio para uma uma paz muito grande, assim, de você perceber que você é um peregrino nessa vida. Então, quando você não tem perspectivas de vida eterna, ou quando a gente fala muito de vida eterna, mas eu acho que ainda não caiu a ficha, né. O que que é eternidade? Então, quando a minha ficha sobre a eternidade caiu, que eu tive esse vislumbre e tudo mudou naquele momento, porque eu percebi que a vida neste mundo, ela é super rápida, um piscar de olhos já acabou, e que ela precisa e o propósito dela é servir à vontade de Deus para que você possa estar com ele. Porque de Deus viemos e para Deus devemos retornar, né. E o que a gente tem que fazer nesse estalar de dedos que é a vida terrena, é não se deixar perder, é confiar na providência divina, confiar no nosso Deus criador e que ele nos dê a graça de retornar para os braços dele quando ele achar mais conveniente. E como a convivência paroquial e a comunhão dos santos influenciam na sua caminhada? Esse é um ponto bem interessante, porque eu sempre fui muito reservado, sempre fui de, digamos, poucos amigos, né. Esse período de retorno à igreja tem aberto várias dimensões de comunidade. Tem a comunidade física, que é o fato de você frequentemente estar na igreja, estar procurando participar das atividades da paróquia, e você tem eh, essa dimensão que já é maravilhosa, você faz amigos, você conhece pessoas, você está de alguma forma prestando serviço, ajudando, né, permitindo que Deus faça o bem através de você, né. Eu costumo dizer que eu não faço nada de bom,
Eu não tenho a capacidade de fazer nada de bom. Todo bom ou todo bem que eu faço é Deus agindo, né. Então, a gente só precisa permitir que ele haja na vida das pessoas, e isso tem sido muito bom. Só que as outras camadas ainda, por exemplo, é quando você tem a igreja triunfante. Quando você percebe que você tem uma comunidade que já está no céu, que são a comunhão dos santos. Então, quando você começa a conhecer a história dos santos, você começa a explorar mais esse grande tesouro da igreja, você começa a encontrar santos que você vai se identificando, vai aprendendo com a vida deles, com as lutas que eles tiveram, e aí você vai se moldando muitas vezes por um ou outro santo de devoção, ou você vai tirando um pouquinho de cada um e vendo como que aquilo pode mudar a sua vida, pode direcionar a sua fé. E você fazer o mesmo caminho, porque no fundo, só entra no céu quem for santo, né. Então a gente precisa buscar, quanto mais cedo a gente buscar a santidade na terra, mais, quem sabe, fácil vai ser a entrada no céu. É isso que só Deus sabe. São Tomás diz que a fé é um ato de inteligência. O que significa para você confiar em Deus, mesmo sem sentir o consolo sensível? Esse é um ponto bem interessante, porque eu nunca fui de me prender a sensações. Isso, inclusive, eu recebi muitos convites para igrejas protestantes, por exemplo, nessa época que eu estava afastado da igreja católica, mas nunca me despertou a vontade de ir para nenhuma delas. Muito por conta disso, eu percebia, pelo menos nos convites que eu tive, que era muito sentimental, uma coisa muito sensorial. E eu acho que a fé, essa relação com Deus, ela vai além. Ela vai para uma linha muito mais, profunda. As raízes são muito mais profundas. Por que que eu digo isso? Porque existem os momentos de silêncio. Existem aqueles momentos onde a gente está lidando com algumas situações e você não sente nada. Por exemplo, eu criei o hábito de rezar o rosário diariamente. Às vezes, não tenho vontade de rezar o rosário. E às vezes quando eu rezo o rosário eu não me emociono, não sinto nada diferente. Mas eu sei que a fé está acontecendo. Eu sei que a devoção está acontecendo mesmo que eu não demonstre emoções, que eu não sinta um arrepio ou alguma coisa do tipo. Então isso me tranquiliza. A fé que não precisa de sinais sensíveis para me tocar. Eu sei que a fé tá que a fé tá ali, que Deus está ali comigo, então é a outra asa, né, é a asa da razão que sustenta quando Deus se silencia na nossa vida. E isso me deixa muito tranquilo. Ele Se Deus não se manifestar sensivelmente com nada, eu sei que ele mesmo assim ele tá ali, e eu vou continuar dedicando minha vida a fazer a vontade dele. Se pudesse resumir o seu amor a Cristo e à Igreja em uma frase, qual seria? Fiat voluntas tua. É uma frase em latim do Pai Nosso que é: "Seja feita a vossa vontade". Essa frase ela me marcou muito quando eu estava começando a aprender latim, e para mim foi uma frase que ficou ressoando na minha cabeça. Eu acho que define tudo, que é viver para fazer a vontade de Deus. Deus, Jesus principalmente, né, que o Deus encarnado na sua demonstração, de amor em 2 níveis, né, e de muita humildade. Então Jesus nos traz uns exemplos, ao se encarnar como humano, ele traz vários exemplos para a gente seguir. Ele deixa muito claro: "Siga, né, pegue sua cruz e me siga". E nesse processo você tem ele se humilhar, um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, é se fazer humano, uma criatura, né. E depois você tem ele se humilhar mais ainda a se fazer pão para nos alimentar através da Santa Eucaristia. Então é uma prova de amor muito profunda, e eu só tenho que agradecer e retribuir. Então minha vida, ela passa a ter esse direcionamento. Primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas e fazer a sua vontade, e todas as outras coisas que vierem subsequentes têm que estar alinhado com isso.
Qualquer coisa que esteja fora dessa lógica, eh, tende a ser descartada. Não é fácil, mas é o caminho. Uhum. E qual a mensagem de esperança você deixaria para quem busca a verdade? Mantenha a busca pela verdade. Eu acho que a pergunta ela já tem a resposta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então se você quer amar a Deus de verdade, você precisa conhecê-lo. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Isso é uma máxima, né. Então, quanto mais você busca conhecer a Deus, busca estudar a palavra, busca entender, os sacramentos, entender a história da igreja, principalmente a história da igreja. Eu percebo que muitos católicos acabam se afastando da igreja católica por desconhecer a própria história da Santa Igreja. E foi justamente estudando filosofia, estudando a história da igreja que a minha fé fortaleceu cada vez mais. Então eu acho que o caminho, a busca da verdade humildemente, sem arrogância, sem orgulho, você se despir de tudo que é humano, que te aterra e realmente estar de coração aberto para conhecer a verdade. E ela pode doer, esse é o ponto. Então você tem que estar preparado para que a verdade pode não ser conveniente. Ela pode te tirar de uma zona que você está acostumado e fazer com que você abra mão de coisas deste mundo que você está apegado. Mas aí volta aquele ponto da vida eterna. Se você entende a lógica da vida eterna, entende que o convite é para um reino que vai além dessa vida passageira, você começa realmente a se inclinar para essa realidade. Paulo, eu quero agradecer você muito por esse bate-papo, por essa entrevista. Tem, me ajudado bastante e está me ajudando a ouvir tudo isso de você, um homem de fé que carrega uma história. Eh, Foi muito bom estar aqui hoje aprendendo com você. Que Deus possa iluminar, abençoar ainda mais a sua vida, a sua trajetória. E para a gente finalizar, qual a mensagem que você deixaria para o nosso público, sobre fé? Qual qual se assim, o pedido principal que você faz, que você poderia fazer para os nossos ouvintes sobre fé? Eu acho que primeiro agradecer a oportunidade de falar sobre isso. Eh, Como eu disse, eu tenho, eh, trilhado um caminho de retorno à igreja. Eu ainda sou um aprendiz, né. Estou aprendendo a ser cristão, a ser católico. Minha primeira quaresma foi esse ano, então a aprendi novamente, né. Minha mãe tinha me ensinado quando era criança, mas aprendi a rezar o rosário ano passado, então eu ainda estou trilhando um processo. Eu acho que o que mais tem me ajudado a trilhar, e é a dica, né, que eu posso passar para as pessoas que estão nos assistindo, é humildade. A humildade de você se deixar conduzir por Deus. Acho que a partir do momento que você se desarma, tira, eh, do caminho as coisas que podem atrapalhar. Recentemente, uma das liturgias nesta semana foi bem interessante, uma passagem de Isaías que fala sobre o aplainar das almas, né. Então a gente precisa realmente derrubar os montes, os picos que a gente tem na nossa alma de orgulho, de vaidade, de pretensão, de achar que sabe alguma coisa, enquanto ao mesmo tempo a gente vai aterrando os nossos vales, os buracos que a gente tem pelo caminho de medos, de inseguranças e tudo mais. Então o caminho para que o Espírito Santo possa agir na nossa vida é um caminho plano, sem esses picos e sem esses vales. Então, se a gente buscar o tempo todo manter esse terreno, essa estrada, né, pavimentada, para que o Espírito Santo transite na nossa alma com leveza, né, e sem tropeços, a gente vai conseguir se beneficiar bastante dessa nossa relação com Deus. Então, Deus está sempre à disposição. Eu acredito muito que Deus está sempre à disposição ali para nos ajudar, para nos resguardar. Só que a gente não pode querer moldar Deus às nossas necessidades, mas sim nos moldar à vontade dele.
Então, muitas vezes, Deus está agindo na nossa vida e a gente não percebe, porque a gente está querendo que Ele haja de um jeito específico. E às vezes Ele vai agir de outra forma, porque é melhor para nossa salvação e para nossa santificação, entendeu? Então, a dica que eu dou é: mantenha a humildade, abra seu coração, coloque os joelhos no chão, no escondido do seu quarto, no escuro, e abra seu coração. Você estará abrindo o coração para a pessoa que mais te ama no universo, nesta vida e durante toda a eternidade. Ninguém vai te amar mais do que Jesus, que deu a vida dele por nós na cruz. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Caros ouvintes, muito obrigado a todos vocês também que ficaram conosco até agora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, dá o like e até o próximo vídeo. Web TV Imaculada, conectando você com Cristo.